Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje é sexta-feira, tá um friozinho lá fora e a gente vai continuar nossas aulas de ciências, tá? Na aula que eu postei ontem, a atividade que eu deixei, que é uma pesquisa para vocês fazerem com a família, vocês precisam entregar na sexta-feira, dia 15. E o que eu vou postar hoje também para sexta-feira, dia 15, mas são coisas super simples, então não precisa se desesperar. Galera do sétimo ano, muitos de vocês já receberam a apostila nova, a trilha de aprendizagem. Não é aquela que a gente usa em sala. É uma nova que a prefeitura mandou para nos apoiar nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente está distante. Então, nós vamos deixar de lado um pouquinho aquela apostila e seguir essa. O conteúdo é basicamente o mesmo, mas naquela apostila tinham muitas atividades que necessitavam de participação em grupo, de discussão em sala. Lembra que a gente fazia muita coisa prática? E aí, sozinho em casa, não vai rolar, né? Professora, não recebi a apostila. Bom, neste caso, titia Thaís aqui vai resolver o seu problema. O que eu fiz? Eu vou deixar disponível hoje nos documentos, junto com este vídeo, as páginas que nós vamos utilizar. Então, se você já recebeu a apostila, você faz na apostila. Se você não recebeu a apostila, você utiliza essas páginas, tá? Que eu mandei para você. Não precisa imprimir, só ler, porque a apostila vai chegar para você. Então, você faz a leitura a partir destes arquivos e faz no caderno. Tudo que eu estou mandando precisa de devolução. Como vocês vão mandar para mim? Fotografa e me devolve através do aplicativo. Quem tiver dificuldade nesse processo, me avisa que a gente vê o que faz aí caso a caso, tá bom? A apostila é uma só para todas as disciplinas e Ciências Naturais começa na página 81. Então vai lá, pega a sua apostila, abre na página 81, que eu vou dar as primeiras instruções. Eu também não tenho apostila, então eu estou acessando pelo computador, tá bom? Bem, a nossa trilha de aprendizagem começa a atividade 1 falando de biomas e a gente vai iniciar na Mata Atlântica. Por que a gente está partindo da Mata Atlântica? Porque é onde nós estamos localizados fisicamente, aqui na cidade de São Paulo. Originalmente era uma região coberta pela Mata Atlântica. Nós temos uma grande reserva de Mata Atlântica muito perto de onde a gente está, que é o Parque do Carmo. Na realidade, o Parque do Carmo, a parte que vocês visitam, que a gente consegue visitar, andar livremente, é um pedaço bem pequeno. Se vocês já tiveram a oportunidade de dar uma rodada por ali, vocês viram que tem uma área de mata gigantesca que a gente não tem acesso. Ali é uma reserva ambiental. O que é uma reserva ambiental? São espaços onde as pessoas não têm acesso, onde a natureza deveria, ao menos, né, em teoria, funcionar livremente, tá bom? Esse espaço é aberto à visitação para algumas pessoas? Sim. Quem? Biólogos, pesquisadores, pessoal que trabalha com botânica, que é o estudo das plantas, zoólogos que trabalham com animais, com comportamento, pessoal da ecologia. Então, determinados pesquisadores conseguem ter acesso a isso, mas tem que ter toda uma liberação, não é tão simples assim, beleza? Vamos lá então, página 82. Eu vou fazer a leitura do texto com vocês, vou explicar as perguntas e depois a gente volta a falar sobre o assunto, tá bom? Vamos lá, trilha de conhecimentos. Conservar a biodiversidade é importante porque todos os seres vivos são necessários para o equilíbrio dos ecossistemas. O equilíbrio dos ecossistemas significa a continuidade da vida no planeta Terra. Bom, daí a gente já começa a entender que naturalmente nada funciona sozinho. E se tem uma coisinha fora do lugar, você já cria um desequilíbrio nesse espaço. Vou dar alguns exemplos depois, vamos fazer a leitura? Vamos nos basear na Mata Atlântica, vamos para o texto. Mata Atlântica, um importante bioma. A Mata Atlântica é composta por formações florestais nativas e ecossistemas associados, manguezais, vegetações de restingas,
campos de altitude, brejos, entre outros. Originalmente, o bioma ocupava mais de 1,3 milhões de quilômetros quadrados em 17 estados do território brasileiro, estendendo-se por grande parte da costa do país. Dá uma paradinha aí. Por que Mata Atlântica? Porque basicamente essa era a vegetação que recobria toda a lateral que é banhada pelo Oceano Atlântico. Vou deixar um videozinho para vocês que vai mostrar isso bem direitinho, tá bom? Mesmo assim, estima-se que existam na Mata Atlântica cerca de 20 mil espécies vegetais. 35% das espécies existentes no Brasil aproximadamente. Opa! A gente só tem uma pequena partezinha de Mata Atlântica ainda existente. Hoje a gente só tem 29%, então pensa lá, dos 100% ocupado, só 29% hoje ainda está coberto com Mata Atlântica. E mesmo assim, nós temos 20 mil espécies vegetais. É o bioma brasileiro com maior diversidade, tá bom? Incluindo diversas espécies, caiu aqui, voltou, endêmicas e ameaçadas de extinção. O que é endêmico? Endêmico é aquela espécie que só tem naquele lugar. Então, se você acabar com a Mata Atlântica, aquela espécie vai entrar em extinção, ela vai desaparecer. Exemplo disso, mico-leão dourado. Só tem ali, só tem na Mata Atlântica, tá bom? Continuando. E ameaçadas de extinção, esse exemplo que eu dei já mostra um pouco disso. Essa riqueza é maior do que a de alguns continentes. É exemplo da América do Norte, que conta com 17 mil espécies vegetais, e Europa, com 12,5 mil. Então, só nesse espaço de 29%, a gente já tem uma diversidade, a gente já tem uma quantidade de espécies diferentes maior de plantas do que estes outros países, tá? Mais do que na Europa inteira, é um continente, beleza? Esse é um dos motivos que torna a Mata Atlântica prioritária para a conservação da biodiversidade mundial. Em relação à fauna, então vamos separar aí para quem ainda tem dúvida. Flora, quando a gente fala de flora, a gente está falando de vegetais. Quando a gente fala de fauna, nós estamos falando de animais. Em relação à fauna, o bioma abriga aproximadamente 850 espécies de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e 350 de peixes. Você vê que aí não fala nem de invertebrado, porque a diversidade de invertebrados na Mata Atlântica é gigantesca, tá bom? Além de ser uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, a Mata Atlântica fornece serviços ecossistêmicos essenciais para os 145 milhões de brasileiros que vivem nela. As florestas e demais ecossistemas que compõem a Mata Atlântica são responsáveis pela produção, regulação e abastecimento de água, regulação e equilíbrio climático. Quando a gente fala de regulação e abastecimento de água, a gente está falando da água que chega até as casas mesmo, das pessoas recebendo água, tá? E quando a gente fala de regulação e equilíbrio climático, a gente entra naquele assunto que nós já discutimos. Os vegetais são responsáveis por boa parte, junto com as algas, né, que estão nos ambientes aquáticos, mas os vegetais terrestres, as árvores, as plantas, eles são responsáveis pela retirada do dióxido de carbono da atmosfera e recolocação de oxigênio. Lembra lá da tia do fundinho? A plantinha se alimenta do sol. Não é bem assim, já expliquei para vocês. Para quem não lembra, vamos lá. Acontece uma reação química dentro da planta que ela vai fazer o seguinte: ela vai pegar o dióxido de carbono que está no ar, vai puxar através de suas raízes a água da terra, vai utilizar
a energia solar. Então não é que ela come o sol, gente, não é que ela se alimenta de sol. Ela usa a energia solar para que aconteça uma reação química dentro dela, e dessa reação química resulta a glicose, que é um açúcar que vai dar energia para esse vegetal. De sobra, de resto, ela joga oxigênio para a atmosfera. Ela solta também um pouco de vapor de água. Então, em locais que tem mais plantas, você tem ambientes mais frescos. Perto da nossa escola, a gente tem um exemplo. A gamelinha. Tem uma parte ali da gamelinha que virou tipo um parque, não sei se vocês notaram. Não muito perto de onde a gente está, um pouco mais para frente, um pouco mais perto da radial. Aquela região... Nossa, eu tô tão velha. Eu vou falar uma coisa que eu não gosto muito de falar, mas quando eu tinha idade de vocês, aquilo lá era tudo mato. Não, mentira, isso é da época do meu pai. Mas quando eu era criança, aquela avenida era nova, tá? E não tinha árvore nenhuma. Com o tempo, foi havendo a plantação de árvores ali. E se vocês notarem, naquela parte que o pessoal corre, que tem os aparelhos de fazer exercício, aquela parte que tem bastante árvores em frente aos prédios ali na gamelinha, vocês percebem que é mais fresco. Quem já teve a oportunidade de ir a um parque, como o Parque do Carmo, o Parque de Ibirapuera, o Sesc, quem já foi a um parque consegue perceber uma coisa que a gente chama de microclima. O que é isso? A região ao redor... Eu mandei minha filha sair, tá? Por isso que eu fiz assim. A região ao redor está com uma determinada temperatura. E ali, ao adentrar neste parque, você tem uma diminuição da temperatura justamente por causa da maior quantidade de vapor de água que tem disponível. Se você já foi passear no mato, e o ar puro do campo. Sim, o ar puro do campo tem mais árvore, tem mais oxigênio disponível. Tranquilo? É tudo coisa que vocês já sabem do dia a dia. Mas agora a gente está começando a dar nome aos bois. Tá bom? Continuando o texto. As florestas e demais ecossistemas que compõem a Mata Atlântica são responsáveis pela produção, regulação e abastecimento de água, regulação e equilíbrio climáticos, proteção de encostas e atenuação de desastres. Para aí um pouquinho. Proteção de encostas e atenuação de desastres. Sexta-feira que vem eu vou fazer um experimento, vou gravar um experimento para vocês verem sobre isso. Mas as raízes das plantas seguram a terra. Quando chove muito, o que vai acontecer? Essas raízes vocês já estudaram isso em geografia, quando se falou em erosão. Sabe quando a gente vê, ou de perto, infelizmente, ou na televisão, alguns casos de quando chove muito forte, e aí você tem o barranco que é levado, as encostas que são levadas, e leva a casa, e leva tudo. Por quê? Aquela região que originalmente era coberta de mata, aqui no nosso caso a Mata Atlântica, então tinha essas raízes que seguravam a terra, não tem mais. E aí a água vai passar e vai carregar tudo que vier pela frente, tá bom? Por isso que determinadas regiões não são adequadas para a construção de casas. Tudo bem? Continuando. Fertilidade e proteção do solo. Em relação à fertilidade e produção do solo, a gente vai pensar que todos os seres vivos, quando morrem, entram em decomposição e vão se transformar em adubo orgânico, né? Então, a planta que morre, a folha que cai, o animal que foi predado e ficou o restinho ali, o animal que morreu. Então, aquela riqueza de vida também se transforma em riqueza depois de morto, porque torna essa terra fértil, possível de plantar. Tudo bem? De crescer outras árvores ali. O que mais? Produção de alimentos, madeira, fibras, óleos e remédios. Opa, remédio. Vamos pensar no seguinte.
Não sei se todos vocês ainda têm os avós vivos, mas todo mundo tem uma tia, uma avó, uma vizinha, que quando dá uma dorzinha de estômago, fala, toma chá de boldo. As minhas filhas, por exemplo, têm problemas respiratórios, têm bronquite. Então, eu faço xarope de guaco. Vocês já devem ter visto isso. Para problema na garganta, vamos fazer um chá de folha de amora. Toda família tem uma receitinha caseira feita de planta. A grande reserva de medicamentos sai da natureza e boa parte dela está na Mata Atlântica. Continuando o texto, além de proporcionar paisagens cênicas e preservar um patrimônio histórico e cultural imenso. É lindo, né? Porque ele está falando assim, além de toda a beleza que você tem ao visitar um local com a Mata Atlântica preservada. Aí embaixo, como sempre, né, tem a fonte de onde foi tirado isso. Neste caso, tá passando um caminhão de venda, não sei do que. Voltando. Neste caso, a nossa fonte é um texto adaptado do Ministério do Meio Ambiente. Tem aí o link direitinho. E se vocês separarem, ao lado da foto, na vertical, tem também a fonte de onde essa foto foi tirada. Isso é importante. Enche o saco de vocês, de onde tirou a informação quando me entregam um trabalho. Bom, aí vem a hora de vocês praticarem. Só que antes de vocês praticarem, eu gostaria que vocês assistissem os 2 vídeos que eu vou deixar. Não são meus, eu peguei da internet, mas eu achei bem bacana, tá dentro do que a gente está conversando. Então, antes de responder essas perguntas, nós fizemos a leitura do texto, faz a leitura do texto de novo. Se tiver alguma palavra, algum conceito que você não sabe, vai lá no Google, pesquisa do que se trata, anota no seu caderno. Seja um cientista, seja curioso, seja um pesquisador. Assista os vídeos que eu estou mandando e vai fazer as atividades. Quem tem a apostila faz na apostila, quem não tem faz no caderno e me devolve no máximo até sexta que vem. Então vocês têm uma semana para fazer aí o quê? 1, 2, 3, meia dúzia de perguntas para se responder, tá bom? Responde direito, pesquisa, vai atrás, aproveita que a gente está usando a tecnologia ao nosso favor nesse momento. E se surgir dúvida, pode me mandar e-mail, pode me mandar comentário pela plataforma, que Titia responde, Titia ajuda. A gente vai continuar falando desse assunto na semana que vem. Na semana que vem, eu vou fazer um experimento que vai dar para 1 ou 2, não sei ainda. Um eu sei que vai dar para vocês reproduzirem na sua casa. O outro eu vou fazer e aí quem conseguir reproduz também. Depois clica, manda foto, manda o vídeo, tá bom? Gente, boa semana. Espero que passe logo. Mas se não passar, fiquem em casa, lavem as suas mãos, cuidem de vocês e cuidem de que vocês amam. Beijo da tia. Tchau.